O Brasil é a nossa fonte de inspiração. E os brasileiros, os grandes personagens das histórias que contamos todos os dias, de todos os cantos do país. Existimos para transformar realidades, para ajudar a fazer as perguntas certas com inteligência e distribuir conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias. Cobrimos, reverberamos. Tudo para chegar na intimidade de cada história. Histórias que nos revelam, nos aproximam e nos mudam. Investigamos acontecimentos relevantes com detalhamento. Analisamos as diversas faces que compõem todo e qualquer fato. Alcance com profundidade e responsabilidade. Como fazemos? Com diálogo, informação e opinião forte, respeitando a de cada um, refletindo a diversidade que nos faz brasileiros. Somos um canal de troca e interatividade. Saber primeiro, entender melhor. Criar juntos conteúdo para todas as audiências. Nosso propósito é fortalecer a sociedade democrática com jornalismo confiável. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. Ajudamos a transformar o Brasil porque nossas histórias mexem com as pessoas. E não é isso que fazem as boas histórias? Somos agentes de mudança e mudamos junto com o país que traduzimos. Inovação é cotidiana. Estamos todos conectados. Somos Brasil. Somos o nosso ontem, o hoje e estamos comprometidos com o nosso amanhã. Somos Globo. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Eu nasci parecendo ser meio frio, mas sempre acreditei no meu poder de transformação. A minha história é igual a de muitos outros amigos. Chamam a gente de matéria-prima, mas é o pessoal da indústria que nos faz virar quem a gente é de verdade. E com essa força e passando pelas mãos de muita gente talentosa que eu me transformei. E quando eu me dei conta, eu já era um motor. Sente só, meu vozeirão. Se eu já estava realizado? Quase. Na indústria, em todos os segmentos, a gente recebe carinho e tecnologia de muita gente. Olha só o que eu sou hoje. Se eu realizei o meu sonho? Sim, não só o meu, pelo visto. Em cada uma das etapas, a nossa indústria passa pelas mãos de muitos brasileiros. Até nos momentos mais difíceis, como no enfrentamento à Covid. Valorize e consuma produtos brasileiros. A nossa indústria é fundamental para a geração de empregos, renda e para o futuro do país. A essência do homem é transformar. Aprendemos a domar a energia e modificar a matéria. Ferramentas, roupas, muros, máquinas, carros, aviões, internet, remédios. Tudo nasce do chamado da necessidade, pelo desejo humano ou imposições da natureza. O que o homem precisa, a mente imagina, a indústria faz. Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. ServiceNow, the smarter way to workflow. Todo mundo merece uma vida saudável. Por isso a gente criou o Apvida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades, com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico. Inteligente e simples. Assim é a Apvida. Apvida, saúde pra valer.
Olá, bem-vindos ao Prêmio Valor 1000 de 2020. Eu sou o Cristiano Romero, editor executivo do jornal Valor Econômico. O Prêmio Valor 1000 chega à sua 20ª edição em 2020, um ano marcado, infelizmente, pela pandemia. E para manter os protocolos de saúde e segurança, optamos por realizar esta comemoração de maneira virtual. Para dar início à premiação, eu convido José Roberto Marinho, membro do Conselho de Administração do Grupo Globo. Gente, eu estou falando para vocês aqui do cenário do Bom Dia Rio. Essa gravação tem que ser mantendo a nossa distância, não é? E eu espero que ano que vem, com a vacina, a gente esteja junto para celebrar o próximo prêmio do Valor 1000. Nós estamos no nosso 20º ano do prêmio e eu queria dar meus parabéns para as 1000 empresas que integram esse ranking das maiores empresas do país, nessa 20ª edição do Anuário do Valor Econômico. Dessas empresas, 406 já estavam no ranking desde o seu início, no ano 2000, quando o valor foi lançado, um pouquinho menos da metade do que temos hoje. Em 20 anos, a receita líquida dessas 1000 empresas do Valor 1000 passou de 601 bilhões para 4,3 trilhões, um aumento real acumulado de 201,5%. Agora, se nós formos ver a média por ano, nós crescemos 6%. Portanto, obviamente, acima do crescimento do PIB. Nós, empresários, sabemos o quanto de mérito tem nessas companhias que conseguiram, ao longo de décadas, manter-se saudáveis e crescendo. Nesses últimos 20 anos, conduzimos nossas empresas por uma montanha-russa na qual se alternaram períodos de forte expansão do PIB, esperança, período de crescimento sustentável, com períodos de quedas espetaculares do PIB, sentimento de frustração e desalento. Os números dessas empresas estão na edição do Valor 1000, que se refere aos balanços das companhias no ano de 2019. Traduzem, de certa forma, essa frustração. O ano de 2019 começou com uma expectativa positiva diante das promessas de um novo governo, que for eleito com a plataforma de reformas importantes para pavimentar o crescimento do país. Projetava-se um crescimento de PIB de até 3%. Mas no início de 2019, esse número acabou minguando para 1,1%. O otimismo com o encaminhamento da reforma da Previdência foi rapidamente dissipado por conta da desarticulação política e da desconfiança em relação a reais chances de aprovação das outras reformas, que são essenciais para o desenvolvimento do país. Essas incertezas chegaram ao ápice nesse ano. A pandemia embaralhou de vez o cenário das contas públicas e os investidores externos tiraram o pé do país. Foram embora. Mas em que pese todo esse clima de insegurança, estamos assistindo paralelamente um movimento novo ganhando força no meio empresarial, contaminando as companhias. E essa pode ser a semente de algo consistente e transformador para a sociedade brasileira. A mobilização de todos, a participação cidadã. A pandemia levou primeiro a um grande movimento de ações de solidariedade, que contagiou toda a sociedade e mobilizou cidadãos de empresas de diferentes portes. Mas não me refiro apenas a essas iniciativas. As empresas já vêm há alguns anos usando seus recursos e buscando influenciar políticas em áreas onde o país claramente tem deficiências, como é o caso da educação, por exemplo. Mais recentemente, esse ativismo empresarial tem ganhado destaque em temas como diversidade, meio ambiente
E eu vejo uma participação crescente também das empresas na melhoria da gestão pública. Os investidores, por sua vez, exigem hoje das empresas transparência e compromissos com preservação ambiental, governança corporativa, inclusão social e diversidade. E essa nova consciência que vejo ganhar força em nossas empresas. Isso tem potencial para ajudar a transformar para melhor a sociedade brasileira. Mais uma vez, em nome do Grupo Globo, cumprimento todas as empresas do ranking, em especial as que lideraram os rankings setoriais, a empresa do ano Valor 1000 e a empresa eleita melhor empresa da última década. Meus parabéns. Vamos agora ouvir as palavras do diretor-geral de mídia impressa e rádio do Grupo Globo, Frederico Cachar. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 20ª edição do Valor 1000. Nesse ano, numa cerimônia virtual, infelizmente a gente ainda não pode fazer aglomeração, não pode estar junto de todos vocês, mas de qualquer maneira a gente promete hoje uma noite de muita celebração, de muita inspiração para todos os empresários e executivos do Brasil. Queria começar agradecendo nossos parceiros de sempre nessa trajetória de 20 anos, o Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas, parceiros preciosíssimos. Obrigado a todos os consultores, economistas, analistas, para que a gente consiga chegar ao resultado final. É o anuário mais esperado pelo mercado, tem um dinamismo enorme. Nesse ano, das 25 empresas campeãs por setor, 5 são novidade. Todos os anos nós temos entre 5 e 10 empresas novas na lista, o que denota o dinamismo e também o critério com que a gente avalia as mais de 2.000 empresas que passam pelo crivo do Valor 1000. E, além de agradecer aos nossos parceiros de sempre, também vou parabenizar desde já cada campeã. O ano de 2019 não foi um ano fácil, foi um ano, aliás, de frustração. Havia uma expectativa grande de retomada da economia. Eu, no meu discurso de 2019, me referindo à verdade de 2018, tinha a expectativa que 2019 ainda pudesse ser um ano crescente comparativamente ao ano anterior e também aqueles 2 anos de recessão que a gente teve em 15 e 16, mas não foi o caso. Foi um ano de frustração, cuja economia cresceu apenas 1%, e isso se refletiu nos resultados das empresas, com um crescimento de receita muito baixo, um dos piores da década, e com queda de resultado. Eu destacaria como grande ponto positivo de 2019, nesse anuário que a gente celebra hoje, mais uma redução no grau de endividamento das empresas. Bateu recorde lá em 2015 e consistentemente veio sendo reduzido de lá para cá, o que dá também uma saúde financeira, uma liquidez maior a todas as empresas da lista. Bom, eu espero voltar no ano que vem para celebrar os campeões, uma lista que seguramente trará resultados mais difíceis, enfim, investimentos menores, provavelmente queda de receita, mas uma mudança estrutural das empresas, da cultura, dos modelos de negócios, que seguramente serão motivos para celebrar. Espero que sejam mudanças que fiquem para sempre, que a gente em 2021 não só esteja juntos, celebrando essa festa, mas também celebre uma super evolução num período de tempo curto do capitalismo brasileiro. E por último, antes de me despedir, queria compartilhar com vocês que nós também estamos celebrando hoje, nessa 20ª edição do Valor 1000, um ano de recordes, recordes para o valor econômico, um ano em que a gente atingiu nossa maior audiência digital, um ano em que o nosso número de assinantes digitais também bateu recorde. Isso é fruto desse relacionamento saudável e estreito que nós temos com o empresariado, com os executivos, com todo o ecossistema do capitalismo brasileiro, e a gente, o número de assinantes digitais, de audiência e fonte com vocês, se sente muito recompensado em ano após ano aferir esses recordes. Muito obrigado pela confiança e sigam contando com o Valor Econômico como grande porta-voz de vocês. No dia 2 de março do ano 2000,
o Valor Econômico chegou pela primeira vez às bancas. O então presidente Fernando Henrique Cardoso prestigiou a festa de lançamento do novo jornal. Em 2020, o Valor completa 20 anos e, para nós, é mais do que simbólica a participação do ex-presidente neste evento. Vamos ouvir agora as palavras de Fernando Henrique Cardoso. Há 20 anos eu era presidente da República. Isso não é uma coisa boa, não. Bom é você estar como hoje, aposentado, em casa, melhor. Mas eu era presidente, eu tinha que tomar medidas, né? Então era um momento de inquietação e ao mesmo tempo de esperança. Porque começava um novo século, essa coisa toda. Então era um momento também, simultaneamente, que você tinha o que fazer e acreditava que dava para fazer. A função de quem está, né, assumindo as rédeas do poder não é de manter, é de melhorar, é tentar melhorar. No nosso caso, melhorar significava dar melhores condições de vida para o povo brasileiro. Melhor condição de salário, tentar, é muito difícil, melhorar a desigualdade, a diferença de renda. Isso eu sabia que era difícil, porque eu fui senador, fiz um projeto junto com o Roberto Campos. Nós éramos de partidos diferentes, e bastante diferentes, com visão também. Não obstante, nós dois nos juntamos para fazer um projeto para criar um imposto sobre as grandes fortunas. Para quê? A partir daí foi um inferno, né? Inclusive começar na minha própria casa. Não na minha casa pessoal, mas na minha família. Muita gente foi incomodada com aquele negócio e tal. Enfim, mexer na renda é difícil. Você mexer no crescimento, na absorção de pessoas, é mais fácil. É difícil também. Tem que haver investimento, tem que haver projeto, tem que crescer. Enfim, era isso, e nós tínhamos que ter confiança em que o setor privado ia também desempenhar um papel, não apenas o Estado. Quando eu era jovem e criança mesmo, no tempo de Getúlio e no segundo governo de Getúlio, meu pai era deputado, e todo mundo ali acreditava no governo, no Estado. Nós estávamos numa outra época, eu precisava acreditar também na sociedade. É claro que a sociedade sem governo também não funciona. Tem que haver uma espécie de simbiose entre um e outro, mas o motor principal da economia contemporânea é a questão de você confiar em que o setor privado vai participar também. Eu levei boa parte do meu primeiro mandato tentando desfazer a imagem que foi criada pelos adversários, que na época era basicamente o PT e a Companhia Bela, a de que eu era adepto o que eles chamam do neocolonialismo, uma coisa desse tipo assim. E eu era favorável a uma economia que, no fundo, submeteria o Brasil. Não era isso. Eu queria que o Brasil crescesse, que pudesse desempenhar um papel na economia global, precisa se entrosar na economia global. E eles me chamam de neoliberal. Eu nunca fui neoliberal, nem mesmo liberal. Eu sempre fui um misto entre o liberalismo e a necessidade de haver uma ação do governo. Muito bem. Quando veio o Valor, foi no momento em que nós estávamos nessa ebulição toda no Brasil. E foi uma publicação importante. Por quê? Porque não apenas ela reflete o que acontece na economia, mas ela tem bons comentários também. É um jornal de qualidade. E já começou assim, como um jornal que tinha qualidade. Mostrava não apenas o caminho, mas tinha opiniões. E discutia essas opiniões. Então, de alguma maneira, o Valor acompanhou, quase que passo a passo, o crescimento do Brasil, que foi muito grande. É preciso combinar um certo olho fiscal com o investimento, com o crescimento, com o desenvolvimento. E sempre pensando que o desenvolvimento é bom quando ele absorve as pessoas nesse crescimento. Quando há o crescimento só de alguns, não é tão bom. Nós no Brasil não conseguimos ainda, a meu ver, o equilíbrio necessário entre o crescimento e a distribuição. Nós aqui no Brasil temos ainda muito o que fazer. Você sai ao lado de onde eu vivo aqui em Higienópolis. Aqui ao lado da minha casa tem uma pessoa que mora numa escadaria. Em frente ao meu escritório, que é no centro, ao lado do Teatro Municipal, em frente ao MAP, você vai ver uma enorme quantidade de pessoas, agora não porque estão em obras, mas daqui a pouco vão voltar, porque não foram absorvidas pela sociedade ainda. Então nós temos muito que caminhar nessa direção. Não é só crescer a economia, é crescer distribuindo. Não pode distribuir sem crescer, porque aí dá confusão. Tá? As pessoas reagem e ganham os mais poderosos. Mas quando você começa o processo de absorção, começa a haver uma quase natural distribuição da renda, é mais fácil você realmente ser aceito, os que não têm nada, pelos que têm muito. Mas, de qualquer maneira, essa ainda é uma questão que nós temos que olhar. Enfim, é um outro Brasil, e vocês aí do Valor são testemunhas vivos, porque o jornal traduziu essas transformações no Brasil.
Eu vou dizer uma coisa para simplificar. Eu leio todo dia 4 jornais. Do Rio eu leio o Globo. Aqui eu leio a Folha, o Estado e o Valor. E geralmente eu deixo o Valor para ler depois do almoço ou à noite, porque é mais reflexivo para mim. Tem mais informação que eu preciso, enfim, absorver, digerir essa informação. Mas eu leio esses 4 jornais todo dia, fora do estrangeiro, que às vezes, com certa frequência, eu leio o Le Monde, eu leio o New York Times, eu leio, enfim, o Washington Post, eu tento ler. Não dá para ler tudo isso, porque você fica fanático de jornal e não faz outra coisa na vida. Mas de vez em quando eu apelo a um desses jornais para complementar. Mas o Valor está sempre ali como um esteio, uma estaca, que ajuda a gente a entender melhor os processos que estão ocorrendo no Brasil. Agora nós temos grandes desafios também. Por quê? Porque a nossa economia se globalizou. Há capitais aqui e nós exportamos muito, né? Continuamos exportando. Bom, mas isso implica em você ter abertura de espírito, ter ciência e tecnologia. O futuro vai ser com mais ciência e tecnologia e não com menos. E quem não entender isso não vai entender o que está acontecendo no mundo. Você vai para a China, eu fui à China algumas vezes. Aquilo é uma coisa inacreditável. Porque os chineses eram um povo rural, atrasado, não sei o que, vai ver lá hoje. Quem quiser olhar para o futuro, tem que olhar no crescimento da economia, tem que olhar na mais igualdade e tem que olhar que a base de tudo isso é a formação das pessoas. Boa escolarização. Eu, quando na presidência, eu fiz muito esforço pelo curso primário, pode parecer um contraste, porque eu vim da universidade. Mas é que a base da formação pessoal é o curso fundamental. Quem não tem curso fundamental não tem nada. É claro que você tem que continuar, tem que haver progresso nos vários setores. Nós temos já hoje, digamos assim, implantado na nossa capacidade, no nosso cérebro, no nosso coração, a necessidade de aprender, trabalhar e fazer. Eu morava na França quando fui pela primeira vez aos Estados Unidos. Naquela época, a gente tinha um horror ao imperialismo, aos Estados Unidos, que simbolizavam isso. A Inglaterra também, mais os Estados Unidos. Os franceses, então, eram impossivelmente nacionalistas. Cheguei nos Estados Unidos, fui para Nova York, eu tinha um amigo chamado Charles Wegler, que é professor da Universidade de Colômbia, e me recebeu e tal. Eu fui com a Ruth, que era minha mulher, e fomos andar por Nova York, e eu fiquei com raiva de mim, porque eu gostei de Nova York. Eu comecei a pensar, por que eu gosto daqui? O que eu estou gostando? Não posso gostar. Mas gostei. E gostei por quê? Porque era parecido. Nós somos americanos, nesse sentido positivo. Cada um é um e vai fazer, e vai avançar, e tem mobilidade social, e tem cores diferentes, é branco, é preto, é amarelo, não sei o quê, uma certa confusão. Nós somos um pouco isso, né? E uma mistura, que é maior aqui do que nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, de cada um tem a sensação, pode ser só a sensação, às vezes é engano, de que querendo faz. Mas precisa ter esse sentimento dentro de si, querendo eu faço. Aí você faz, ou não faz, você dá uma cabeçada, você tenta fazer. Eu acho que o Brasil tem essa característica de uma nação que tem empurra, tem capacidade de avançar, quer avançar. Eu sempre tive uma formação institucional. Eu acho que é importante que você dê atenção e faça crescer as instituições. Por quê? Porque nós tínhamos uma experiência no Brasil, e continuamos a ter, personalista. Bom, do caudilho, o chefe. Isso tem sua importância, mas não basta. Se você não tem instituições, o chefe fica dono da bola. E aí não vai funcionar, não vai dar certo. Tem que haver um certo respeito constitucional. Antes de ser presidente, eu fui ministro do Exterior, depois da Fazenda. E como ministro, você sente mais de perto, primeiro, o que é o governo. E como lá de Brasília a gente pensa que está tomando decisões e as decisões não ecoam. Ou seja, se você não tem apoio no Congresso e, sobretudo, não tem a mídia, você não chega lá. Se você não tem canais de transmissão, você não chega lá. Se alguma coisa eu aprendi na minha vida pública, foi que é muito importante você explicar por que você está fazendo. Você pode ganhar ou perder da opinião pública, você tem que se dirigir à opinião pública. E a opinião pública é, em grande parte, publicada. São vocês, o jornal, a imprensa e tal. Eu sempre tive essa convicção. E eu morei na França, eu morei na Inglaterra, eu morei nos Estados Unidos, morei no Chile. São todos países democráticos e com um certo peso relativo das instituições, onde em alguns deles a mídia tem muita importância. O Congresso só reage um pouco exagerado. Mas para que o Congresso funcionar bem, você precisa ter. O presidente tem que ser como um cavaleiro, tem que saber lidar com o Congresso. É importante isso. Mas, além disso, o Congresso vai respeitar, não é o presidente, é a opinião pública. Porque ele quer a reeleição de cada um. Cada um quer ver, caiu bem ou caiu mal. Então, você, enquanto está no poder executivo,
Tem que prestar atenção ao Congresso e à opinião pública, portanto, à mídia. Quando chegou, eu falei do Valor aqui, não é o único, mas o Valor é um jornal que tem importância, porque ele forma os formadores de opinião. Isso é muito importante para quem está no governo e também para quem está na oposição, para quem quer entender o que está acontecendo no país. Quem não se comunica, já dizia aqui o Chacrinha, se estrumbica. Né? A frase é feita, é boba, mas é verdadeira. Você tem que ter a capacidade de se comunicar, falar com alguém. E quando você consegue falar, e quando você tem apoio, você passa a existir na vida pública. E quando as pessoas existem na vida pública, eu posso discordar delas, mas eu não posso desconsiderá-las, porque elas têm peso. Passo a ter peso, porque tenho capacidade de mobilizar a opinião a favor. Né? Pelo menos no mundo democrático, que é institucional, mas é um mundo onde você precisa externar posições ao mesmo tempo, portanto, depende de pessoas que simbolizem essas instituições e tenham capacidade de expressar de tal maneira que os outros entendam, é fundamental para que você tenha as regras da democracia funcionando. Eu tenho, pelo menos, essa esperança. Como nós vamos perdendo um pouco essa crença em nós mesmos. O mais importante é renascer a crença na possibilidade do país existir, e o país só vai existir mesmo quando as pessoas, todas, ou a maior parte delas, forem incluídas nesse processo. Por isso eu citei aqui o Juscelino, de repente, porque ele fez isso. Não é que ele tenha feito um milagre, não, ninguém faz milagre, mas ele fez as pessoas acreditarem nelas próprias. Nós precisamos voltar a acreditar em nós próprios. O Brasil ficou, como você disse, uma verdade, ficou um pouco para trás. Se você olhar o mundo, ficou um tanto para trás. E, sobretudo, porque nós temos uma desigualdade que não é aceitável. E, pior ainda, nós naturalizamos a desigualdade. Sem crescimento da economia, não há absorção possível. Fica na palavra. Aí faz demagogia, mas não faz o crescimento. O crescimento é investimento. Tem que haver investimento. E não vai haver investimento se não houver ciência e tecnologia. Por isso eu falei nessas questões. Eu acho que essas são as questões fundamentais para o Brasil ir para frente. Tem que ter maior formação, tem que ter muito investimento e tem que ter inclusão social. Esse item, que é banal de falar, é difícil de fazer. É difícil de fazer. E você precisa de um pouco de tranquilidade, um pouco de tempo e continuidade, ter políticas que tenham rumo. Eu sempre dizia, quando eu estava no governo, qual é o rumo? Nós temos rumo. Será que temos agora? Dá para dar a impressão que nós estamos aqui um pouco na dúvida, né? Vai para cá, vai para lá. O que é bom para nós? O mundo hoje é um mundo complicado. Por que ele é complicado? Porque não tem um polo só, tem vários polos. A vantagem nossa, de que eu mencionei, o distanciamento, é que nós não precisamos estar, antes da hora, proclamando que pertencemos a um lado. Eu preferia manter a tradição. Não porque por ser tradição, mas porque, nesse momento, a China está emergindo. É um grande país em crescimento e tal. Nós exportamos muito para a China. Basicamente alimentação, exportamos para os Estados Unidos também, para a América Latina também, para a Europa também, mas nós temos que ter relações abertas com todos. Eu acho que tomar uma posição antes da hora é um erro tremendo. Quanto menos houver necessidade de escolher, melhor. Agora, escolher antes da hora é erro fatal, porque você perde um mercado, pelo menos, e você não ganha nada. Né? Na hora H é diferente, mas eu espero que não chegue nunca essa hora H, tomara que não chegue. Se não chegar, nós vamos jogando com todos. E nós somos aqui do Brasil, da América Latina, da América do Sul, da América Latina, temos origem na Europa e temos relações boas com os Estados Unidos. A China é um pouco distante, mas não só, hoje nada é distante. Você não pode pensar, porque eles compram muita coisa nossa, agora vão ter uma decisão importante. Eu sei lá o que vai ser tecnologia, pode ser americana, pode ser chinesa, não sei. Mas no ponto de partida, a gente tem que dizer, não sei, vamos olhar, vamos ver o que convém mais, quem dá mais. O que custa menos, o que produz mais resultado. E afrontar as dificuldades, se houver dificuldades. Não pode você, de antemão, por razão ideológica, você tomar uma decisão que tem efeitos na economia, na vida das pessoas. Eu acho que isso é um grande erro de quem conduz a política. Nós estamos num momento de certa dúvida no Brasil. Não é só no Brasil, mas aqui, que nos interessa, nós temos uma certa polarização. Essa polarização transforma o adversário em inimigo. Isso é péssimo. Porque você começa a se preocupar mais com o seu inimigo interno do que com os verdadeiros problemas do país. Quando você não tem essa mania de que o adversário é seu inimigo, você é capaz do diálogo, é capaz de incluir mais gente na visão de um Brasil que seja um Brasil mais positivo. Falta muito ainda, não tenha dúvida, vai faltar, mas de qualquer maneira, eu acho que nós chegamos a um ponto em que dá para avançar. Dá para avançar. Eu não tenho uma visão pessimista do Brasil, embora eu
posso discordar de política aqui, acolá, etc., mas não tenho, historicamente, olhando o que já aconteceu nos últimos 100 anos, se olhar os próximos 50 anos, nós temos que fazer. Mas tem que fazer. É preciso você acreditar que você está avançando, né? E você só acredita que está avançando quando você vê concretamente o resultado desse avanço. Na educação, na saúde, melhorou muito a saúde, né? Mas tem que melhorar mais ainda. E você vê agora, tem uma crise sanitária, e você tem meios para atacar. Tem o SUS, que é uma grande coisa que avança, né? Educação, você conseguiu botar praticamente todas as crianças na escola. Que escola? Precária, eu sei, mas tem. Né? Então, tem que avançar na educação, tem que avançar na saúde, tem que avançar na integração social e tem que avançar na produtividade, porque você tem que ter resultado. As pessoas precisam sentir que o crescimento não é lá fora, é aqui dentro de casa também. Todo mundo tem que estar participando, não é perfeito, não é completo. Você tem a visão de que você pode melhorar na vida. Eu acho que isso tem que ser transmitido para aqueles que nos lideram. Não pode simplesmente deixar ao acaso, isso não vai acontecer. Você tem que repetir, criar forças através da repetição de slogans, mais do que slogans, políticas que levem nessa direção, nesse caminho. Eu acho que falta bastante, mas nós temos já condições mínimas para poder dizer, bom, daqui não vamos para frente, não para trás. Muito obrigado, presidente Fernando Henrique Cardoso, por suas palavras. O Prêmio Valor 1000 destaca 25 empresas campeãs em seus setores e reconhece a empresa do ano. Em 2020, temos uma novidade. O Valor 1000 apresenta a empresa campeã da década. Vale destacar que a escolha das campeãs setoriais, assim como da empresa do ano e da empresa da década, é feita por critérios extremamente técnicos de avaliação empresarial. Neste ano, a todos os representantes das companhias, perguntamos qual é o principal desafio do seu setor em relação à recuperação no pós-pandemia. Vamos conhecer agora as vencedoras. A vencedora da categoria agropecuária é um grupo com sede em Pires do Rio, Goiás. A empresa verticalizou sua operação, o que lhe garantiu resultado operacional consistente e crescimento anual médio de 10% desde 2003. A campeã é o Grupo Friato. Olha, o principal desafio nesse momento é a economia enfraquecida, porque com essa pandemia os mercados se enfraqueceram, tanto interno quanto externo. A gente sabe disso e elevou muito os custos nossos de produção. As matérias-primas subiram muito e não respondeu o produto final, que é as carnes. Não acompanhou. Então, esse é um dos grandes desafios. Os outros desafios seria a questão saúde, né? Não tem como fugir disso mais. E nós tivemos que implantar sistemas que estão tendo um resultado positivo nessa questão, tanto na área de saúde quanto na área social que a empresa faz aqui. Então, isso é uma coisa que todo o avanço que tem, a gente tem uma experiência ao longo dos tempos. Para dar um passo adiante, a gente precisa ser desafiado. Você está me perguntando qual é o principal desafio. Nós estamos sendo desafiados. Com certeza, esse desafio trará resultados muito positivos no futuro. Eu acredito que até seria aí de médio ou curto prazo. Na categoria Água e Saneamento, a vencedora é uma empresa que se antecipou à nova lei, regularizou contratos, renegociou passivos históricos com prefeituras e passou a atuar fora de São Paulo. É a maior e mais importante empresa pública de água e esgoto do país. Estamos falando, claro, da Sabesp. O principal desafio para a Sabesp e tantas outras companhias estaduais de saneamento pós-pandemia e principalmente pós-marco regulatório que aconteceu a aprovação durante a pandemia, é justamente estar preparada a Sabesp para participar deste processo de melhoria do saneamento no Brasil. A Sabesp tem grande experiência, a Sabesp investe, em média, 4 bilhões de reais ano
no seu saneamento no estado de São Paulo, e agora é a oportunidade de participar também neste processo mais amplo de melhoria do saneamento no Brasil. Depois de perder participação no mercado, a vencedora na categoria Alimentos e Bebidas decidiu investir em ferramentas digitais e também na comunicação com os clientes. Os resultados vieram. A vencedora é a Ambev. O ano de 2020 certamente foi um dos mais desafiadores para as empresas. Todo mundo precisou se reinventar e aprendeu muito. Aqui na Ambev, a gente começou primeiro cuidando da saúde e segurança do nosso time. Mas esse também foi um momento que a gente teve que acelerar a nossa estratégia baseada na inovação e no relacionamento com o nosso ecossistema, clientes, parceiros e consumidores. E também um momento de se aproximar da sociedade e ajudar o país a superar a crise. A gente tem o desafio de continuar respondendo rapidamente às mudanças e buscar formas de levar experiências cada vez melhores para os nossos consumidores. Afinal, o mundo não é mais o mesmo e a gente precisa pensar em plataformas com diferentes formatos e objetivos para atender todo mundo. A gente tem um caminho desafiador pela frente, mas também cheio de muita oportunidade. E o importante é a gente seguir juntos nessa. Eu aproveito para dizer que é uma grande honra estar novamente entre as empresas premiadas e essa é uma conquista de todo o time da Ambev. Muito obrigada para a organização do Valor e até a próxima. O mercado de geração de energia solar distribuída deu um novo fôlego à campeã da categoria Comércio Atacadista e Exterior. Sua participação no mercado de geração fotovoltaica saltou de 28% em 2018 para 36% no ano passado. Estamos falando da Aldo Componentes Eletrônicos. O maior desafio do setor de energia fotovoltaica no Brasil, em geração distribuída, sempre foi o aculturamento, a educação e o acesso às informações das tecnologias existentes. Pós-pandemia, isso ficou muito mais evidente, porque agora as pessoas estão mais preocupadas com o espaço casa, com o espaço da família, a redução de custos, inclusive nas empresas. E a energia solar é tudo isso, e ainda cuida do meio ambiente. Para o ano 2021, a Aldo continua firme no seu propósito de culturar, educar, uma verdadeira universidade para todo o mercado brasileiro. E assim, gerando novos empregos, gerando renda e contribuindo com o planeta. A digitalização permitiu à vencedora na categoria Comércio Varejista reduzir os estoques, ampliar os canais de venda, melhorar a logística e reforçar a rede de relacionamentos. Maior varejista de moda do Brasil, a empresa conquista pela 5ª vez em sua categoria o prêmio Valor 1000. A vencedora é a Lojas Renner. Os desafios para os próximos anos, eles são imensos, né? Acho que a maior parte deles está em como embalar, né, o que a gente tinha de bom, com o que veio também de inovações, né, de novos processos, novas ferramentas, novas tecnologias, porque a pandemia nos forçou a sermos empresas melhores, né? Então, como embalar isso nesse novo mundo, nesse novo normal, nos novos comportamentos que vêm dos consumidores. Na Renner, a gente tem uma questão muito forte, né? Nosso slogan é: você tem o seu estilo, a Renner tem todos. Então, tanto para a forma de trabalho quanto para as formas de consumo, isso vale muito, né? Então, por exemplo, a gente antes trabalhava muito presencialmente, no período de pandemia 100% online, e no pós-pandemia as pessoas vão poder escolher, né? Quem quiser trabalhar fisicamente, quem quiser trabalhar online, quem quiser trabalhar misto. Afinal, cada um tem uma preferência, tem uma forma, produz melhor de alguma forma, né? E para o consumidor também, né? Quem quiser comprar online, compra. Quem quiser comprar fisicamente, compra. Quem quiser comprar online e retirar na loja, compra. Quem quiser comprar na loja e receber em casa, compra também. Acho que as empresas têm que estar preparadas para essa integração, para essa experiência comum, para essa experiência conjunta e para esse trabalho conjunto também. A Renner tem nesse caminho e a gente queria também agradecer ao Valor Econômico por ser reconhecida aí no prêmio do Valor 1000, que é uma honra muito grande para o nosso time, e agradecer ao nosso time que tem dado um show e que com certeza vão ter anos ainda melhores pela frente para nós e para o nosso segmento também. Chegamos ao setor de construção e engenharia.
Dos 20 negócios gerenciados pela Campiã, apenas um foi paralisado durante a pandemia. Seu segredo tem sido investir em inovação. A vencedora nesta categoria é a Engeform. Os desafios de 2021 fazem com que a Engeform Engenharia continue a investir em 3 pilares principais: o nosso investimento em pessoas, o investimento em gestão do conhecimento e inovação e nossos investimentos da busca incessante pela eficiência operacional. Mas vamos focar aqui no investimento em pessoas. A pandemia distanciou o time da Engeform, os seus mais de 2.500 colaboradores, mas mesmo assim, seguimos investindo para cuidar da saúde física e mental do nosso time e, ao mesmo tempo, capacitá-los para os novos desafios dos 3 principais setores que a gente atua. No saneamento, são mais de 100 milhões de pessoas que não têm o esgoto tratado e nós temos um marco legal para nos ajudar a cuidar disso. 50 milhões de pessoas sem água nas suas portas. O déficit de leitos nos hospitais foi percebido na crise da pandemia. A Engeform é uma das principais empresas construtoras de hospitais do Brasil. E ainda são necessários muitos investimentos no setor de energia. Estes, 3 dos principais setores que a Engeform Engenharia tem atuado. Investindo em suas pessoas, focando na gestão do conhecimento e inovação, bem como a busca da eficiência operacional, estaremos prontos para os bons desafios que o ano de 2021 em diante trará para nós. Muito obrigado. Na categoria Educação e Ensino, a Campiã tem ampliado a sua atuação no segmento de cursos online e nos cursos presenciais de medicina. A vencedora pelo 2º ano consecutivo do Prêmio Valor 1000 é a Edux. Acho que o nosso principal desafio é não perder as conquistas que a gente teve no período. A gente tem áreas como o ensino digital e a medicina que foram praticamente intocadas. O presencial teve um impacto muito maior, um lado negativo, que 70% dos nossos alunos trabalham, tem dificuldade de ter um financiamento público, mas também teve um lado muito positivo, que a necessidade nos obrigou a abraçar várias mudanças. Então, a gente investe há muitos anos num conteúdo digital de qualidade, os alunos reconheceram e apreciaram a complementariedade desse conteúdo com a experiência de sala de aula, e os professores entenderam a tecnologia como uma grande aliada. E o desafio para frente que a gente tem é de manter isso, de continuar construindo em cima disso, fazendo uma experiência mais rica para o aluno, de mais qualidade e de mais eficiência, nos permitindo caber ainda melhor dentro do bolso do aluno. Acho que esse é o desafio para o setor como um todo. Na categoria eletroeletrônica, essa companhia é campeã setorial pela 4ª vez do Prêmio Valor 1000. Sua estratégia tem sido reforçar suas marcas tradicionais e investir em produtos inovadores. A vencedora é a Whirlpool. Eu vou me permitir voltar para o início de 2020, entre os meses de fevereiro e março, quando todos nós, naquele momento, imaginamos que o mundo ia acabar. E naquele instante, a nossa projeção de demanda para o nosso setor era extremamente desfavorável. Era uma queda de 50%, 60%, 70% em um ano. Hoje, quando, tomara a Deus, nós estamos na última fase dessa crise sanitária, quando a gente olha pelo retrovisor e olha o momento atual, o nosso setor, diferente de outros, por conta do isolamento social, tem experimentado um nível de demanda extremamente favorável e inimaginável se a gente volta para fevereiro e março de 2020. Nós da Whirlpool acreditamos isso aqui, na nossa estratégia, que continua e se mostrou extremamente válida nesse período, qual seja, trabalhar na confiança das nossas marcas junto ao consumidor e, através dela, gerar demanda para os nossos produtos e serviços. No momento de medo que nós passamos, ficou muito claro que todos nós, individualmente ou de maneira coletiva, procuramos aquilo que a gente confia, aquilo que a gente tem certeza. E as marcas fortes que sempre investiram na lealdade e na confiança do consumidor são as marcas que estão sendo exitosas na produção e na prestação de serviço.
Quando a gente mira para 2021 e 2022, nós continuamos reforçando esses parâmetros de confiança nas nossas marcas e, através delas, gerando produtos e serviços para os nossos consumidores. Muito obrigado. Na categoria Empreendimentos Imobiliários, a vencedora é controlada pela Bradesco Seguros. É uma empresa com uma equipe de colaboradores enxuta, possui um amplo e estratégico portfólio nas principais metrópoles do país e trabalha com baixa taxa de vacância. Seu foco é gerar renda na locação de imóveis da organização Bradesco. A vencedora é a BSP Empreendimentos Imobiliários. Bom, a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa, né? Então, muito rapidamente, tanto nós como o setor tivemos que nos adequar rapidamente, tivemos que reavaliar os processos e trabalhar nessa modalidade à distância, né? E tivemos, obviamente, impactos relativos à pandemia, no que diz respeito, no nosso caso, aos imóveis corporativos e de varejo. Tivemos flexibilizações, reduções de aluguel, até alguns distratos, mas rapidamente, como eu comentei, com toda a agilidade, nós conseguimos nos adequar para mitigar esse impacto que de fato aconteceu não só no nosso setor, mas em todos, e que pegou as empresas do setor imobiliário, como eu comentei, de surpresa. Para o próximo ano, para 2021 e 2022, nós enxergamos que existe uma mudança no hábito, uma mudança do comportamento das empresas, das pessoas, que já aconteceria naturalmente com o passar do tempo, mas que foi acelerada devido à pandemia. Isso vai fazer com que o mercado volte a reavaliar os espaços corporativos, os escritórios, até as residências, com outro olhar. Nós vamos precisar nos adequar ao mercado, entender com rapidez quais são essas novas necessidades, quais são os novos usos dos imóveis, para de fato atender as pessoas e as necessidades que o mercado vai exigir de nós. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer ao Valor Econômico por nos contemplar mais uma vez. É o 6º ano consecutivo que a BSP Empreendimentos ela é premiada por esse notável veículo de comunicação e por um prêmio que é tão relevante para nós. Na categoria Energia Elétrica, a companhia conquista pela 3ª vez o primeiro posto do ranking setorial do Valor 1000. Essa empresa reforçou seu caixa durante a crise e reagiu de maneira rápida aos desafios do mercado. Estamos falando da Enercan. As empresas do setor elétrico, elas têm que ter uma visão de longo prazo. Nós temos concessões de 30, 35 anos. E eventuais descontinuidades ou problemas causados em fluxo de caixa, com contração de dívidas durante o período de pandemia, precisam ter essa visão de longo prazo na sua solução. Precisando da participação de governos, agências e empresas na criação de soluções inovadoras e que eventualmente não tenham sido pensadas antes. É preciso entender que a situação não se soluciona com a criação de uma nova vacina, por exemplo, que ela vai perdurar tão quanto os efeitos se perdurem na economia. E as empresas de energia, elas são um reflexo da economia do país. Precisamos manter o foco naquilo que é essencial, aproveitando eventuais saneamentos até que foram feitos durante o período de pandemia. Cuidar para que as operações que a gente possui e que eventualmente tiveram descontinuidade sejam retomadas tão logo quanto possível para evitar qualquer risco no desabastecimento. Na categoria farmacêutica e de produtos cosméticos, a vencedora foi rigorosa no controle sanitário e manteve durante a pandemia o ritmo normal de suas atividades. Ainda teve fôlego para emitir debêntures. A vencedora é a Blau. Desafio. A indústria farmacêutica é um setor essencial porque produz medicamentos que salvam vidas e também melhoram a qualidade de vida. O maior desafio do setor é convencer as autoridades brasileiras quanto à melhoria do sistema de controle de preço ou sua liberação, a fim de garantir o equilíbrio econômico do setor e sua capacidade de investimento. A indústria nacional, todavia, carece de importação de insumos essenciais para a produção desses medicamentos. E com a volatilidade desses insumos no mercado internacional e a desvalorização cambial,
houve um aumento significativo dos custos, o que inviabilizou a oferta de alguns medicamentos e, consequentemente, o desabastecimento do mercado. Esperamos que, após a pandemia, o governo reconheça a posição fundamental da indústria farmacêutica nacional no sistema de saúde e promova um ambiente saudável que incentive o investimento em toda a cadeia produtiva, destacando a produção de insumos localmente. Gostaria de parabenizar toda a indústria farmacêutica e todo o setor de saúde brasileiro por sua resiliência, que mesmo nesse cenário desafiador, manteve suas operações para atender todo o mercado nacional. E agradecer em especial ao pessoal do Valor, da Serasa Experience, da Fundação Getúlio Vargas, por esse reconhecimento à Blau Farmacêutica de campeã no setor de saúde e cosméticos. Para nós é um grande orgulho. Muito obrigado. Blauer! Na categoria de materiais de construção e decoração, a vencedora é uma empresa familiar que atua no mercado há 68 anos. A companhia tem como principal característica a alternância de mercado. Quando a economia brasileira desacelera, ela se volta para o mercado externo e vice-versa. Estamos falando da Bernec. Nós fornecemos para a indústria moveleira e graças a boas políticas do governo de juros baixos e políticas de estímulo à economia, e também graças ao fato das pessoas não estarem gastando com viagem e lazer, a gente vem passando por um momento de demanda extremamente aquecida. Então, o nosso principal desafio nesse momento está sendo a sensação de falta de produção. Nós estamos com todas as nossas linhas de produção em pleno vapor, mas não é o suficiente para atender a demanda extremamente aquecida que a gente vem passando. A Bernec vem trabalhando já há mais de um ano num novo projeto industrial que deve startar no último trimestre de 2021, e temos também um complemento de linha para a nossa linha de curitibanos, em Santa Catarina, que deve iniciar, deve ser incluído, né, na nossa produção ainda no primeiro semestre de 2022. E com esse incremento de produção, a gente acredita que essa sensação de falta de produtos será amenizada. Eu aproveito para agradecer o Valor por mais esse reconhecimento, é o 8º prêmio que a Bernec recebe, e para a gente é uma satisfação estar entre os melhores do Brasil. A ganhadora da categoria mecânica vence o Prêmio Valor Mil pela 11ª vez e de forma consecutiva. Nesta pandemia, a campeã não parou de operar um só dia. Estamos falando da Atlas Schindler. Os impactos da pandemia afetaram a todos, e o desafio a partir de agora é assumir a missão diária de avançar no caminho de uma retomada consciente. Sob a ótica do nosso segmento, sentimos os efeitos colaterais dessa crise, mas também vivenciamos situações de superação e demonstração de força e capacidade. Nós da Atlas Schindler incorporamos novos hábitos em nossa rotina e mantivemos o foco em nossa estratégia de longo prazo. Desta forma, conseguimos manter a nossa operação em pleno funcionamento, assegurando a mobilidade vertical dos brasileiros e a integridade dos nossos colaboradores e usuários. Nos mobilizamos também para trazer ao mercado novas tecnologias em tempo recorde, como a inteligência artificial para monitoramento remoto, soluções touchless e de higienização de equipamentos e produtos. O ambiente de negócios depende do rumo da pandemia no mundo. O que virá pela frente será diferente, mas poderá ser ainda melhor. Não devemos perder de vista que, apesar das incertezas, é preciso buscar oportunidades para o Brasil resgatar a sua força. Na área de metalurgia e mineração, que também inclui a siderurgia, a vencedora é reconhecida por sua liderança mundial na produção de nióbio. É campeã no seu setor pela 6ª vez e está cada vez mais envolvida com as transformações da indústria automobilística. A empresa acredita que o futuro esteja nas baterias de nióbio. Estamos falando da CBMM. O nosso desafio para 2021 é voltarmos a crescer, atingirmos os volumes de vendas que foram recorde de 2019
E esse crescimento ocorre por meio de tecnologia de aplicação e por meio do crescimento orgânico dos aços com nióbio. Esses aços com nióbio são utilizados principalmente para o crescimento dos setores de infraestrutura, setor de energia e setor de mobilidade. Eu gostaria de agradecer pela premiação Valor 1000. Muito obrigado. O aumento da demanda de papéis sanitários e o aquecimento do mercado de embalagens beneficiaram a campeã da categoria Papel e Celulose. A empresa é uma veterana do Valor 1000. Já conquistou o prêmio 4 vezes. Estamos falando da Cenibra, celulose nipo-brasileira. Em 2020 tem sido um ano muito desafiador. Entramos no 4º trimestre, mas ainda permanecem muitas incertezas para 2021. Acredito que os grandes desafios para o ano de 2021 serão a escassez de insumos básicos, algo que nós já temos percebido nos últimos meses, a grande pressão inflacionária que bate à porta e a necessidade de recuperação dos índices de produtividade do período pré-pandemia e adequá-los ao novo normal. Apesar de todo esse cenário, acredito que podemos ter um ano de 2021 muito positivo. Contamos com uma equipe muito forte, muito dedicada, que nos ajudou a conquistar esse reconhecimento de melhor empresa do setor de papel e celulose em 2019. A todos vocês, muito obrigado. Depois de implementar um ambicioso programa de venda de ativos, a vencedora desta categoria registrou em 2019 o maior lucro líquido de sua história. O resultado ajudou a empresa a se tornar campeã do setor de óleo e gás do Valor 1000 pela 10ª vez. Estamos falando da Petrobras. Nosso desafio é a resiliência, dadas as circunstâncias da indústria de óleo e gás no mundo. Tivemos, com a crise do Covid, uma grande redução na demanda, com uma sobreoferta, o que ocasionou uma grande redução dos preços. O outro grande desafio nosso, é perseguir o propósito da Petrobras, que é de prover energia, que assegure a prosperidade de forma ética, segura e competitiva. No viés competitividade, estamos provocando uma revolução na indústria brasileira de óleo e gás, nos principais setores do setor de petróleo, seja na exploração e produção, com toda a saída, o desinvestimento da nossa empresa em terras e água rasa, nos ativos de terra e água rasa, focando nos ativos de água profunda, no setor de gás natural, a saída total do transporte e da distribuição de gás natural, focando na venda do gás próprio somente, e no setor de refino, após 23 anos de quebra do monopólio, estamos colocando à venda 8 refinarias, o que representa aí 50% da capacidade de refino do país, uma tremenda oportunidade para novos investidores, e com isso a gente vê uma grande inflexão no setor de óleo e gás no Brasil, com esse reposicionamento da Petrobras. Na categoria plásticos e borracha, esta fabricante de máscaras e fraldas descartáveis vence pela 2ª vez o Prêmio Valor 1000. É uma empresa que está na trincheira do combate ao novo coronavírus. Por causa da pandemia, seu faturamento deve crescer quase 40% em 2020. Estamos falando da Évora. O nosso principal desafio foi aumentar rapidamente a capacidade de fabricação de não tecidos para atender a explosão de demanda na área de equipamentos de proteção hospitalar, para os profissionais da saúde. Até 2019, grande parte das máscaras cirúrgicas, dos respiradores N95 e outros equipamentos de proteção vinham da China, não só para o Brasil, como para os outros países. Nosso principal negócio na Fitesa são não tecidos para a área de descartáveis higiênicos, fraldas de crianças e fraldas de adultos, aí absorventes femininos, sendo que apenas 2,4% das vendas se destinavam à área de médico hospitalar. O iminente colapso da falta de produtos, nós fizemos um enorme esforço de engenharia para convertermos rapidamente uma das nossas linhas de produção para atender a área médica hospitalar. Decidimos também, sem perder tempo, novos investimentos em 4 linhas para localizar a produção da nossa capacidade no Brasil, na Itália, na Alemanha e nos Estados Unidos. E assim,
Com a entrada dessas linhas agora no último trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, a participação de não tecidos da área médica hospitalar vai passar para 11,3% das nossas vendas em 2020 e 13% das nossas vendas em 2021. Na categoria da indústria química e petroquímica, a ganhadora combina disciplina financeira, foco em diferenciação e tecnologia e integração vertical. A vencedora é a Tronox Pigmentos. Existem muitas incertezas de como será o mundo no pós-pandemia. É possível que a relação entre países, clientes e fornecedores seja completamente diferente em 1 ou 2 anos. Para o enfrentamento dessa situação, é necessário que tenhamos equipes bem treinadas, motivadas e flexíveis, porque a concorrência que vai se apresentar vai se mover muito mais rapidamente do que se move hoje. Então, é importante que tenhamos essa capacitação interna para reagir a diferentes cenários que possam aparecer e que hoje não fazemos ideia de como serão. Depois de ter sido a vice-campeã do Prêmio Valor Mil em 2019, esta empresa chega ao topo da categoria Serviços Especializados neste ano. Seu único negócio é o nióbio, e ela é sócia da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM. Esta empresa viu sua rentabilidade crescer 145,5% no ano passado. Estamos falando da estatal Codemig. O grande desafio para 2021, sem sombra de dúvidas, é entender o mercado. Esse mercado ele está impactado por força da pandemia e a China é nosso maior comprador. China, Japão, Estados Unidos e Europa, alguns países da Europa. Então, entendendo esse mercado e com a perspectiva de melhora a partir do primeiro TRI de 2021, a tendência é que a gente volte a patamares anteriores, e volte à normalidade. Antes disso, a gente está fazendo estudos, análises, retenção de despesas para poder absorver também o impacto que sofremos. Mas, de cara, eu queria deixar aqui com muita satisfação e muito orgulho e agradecimento ao Valor Econômico pelo prêmio que a Codemig está recebendo. Eu divido ele com todo o time e com o Estado e com os acionistas. O grupo ganhador da categoria Têxtil, Couro e Vestuário foi fundado por 3 amigos no início dos anos 80 em Santa Catarina. Hoje é uma das maiores indústrias de roupas e calçados esportivos da América Latina, responsável pelas marcas Fila e Umbro. É a primeira vez que a companhia ganha o prêmio Valor Mil. Estamos falando do grupo DAS. O desafio do nosso setor, calçado e vestuário, é primeiro a recuperação do varejo, que ele recupere vendas, o consumidor volte realmente a consumir, o desemprego diminua, que o governo também mantenha o seu equilíbrio fiscal, que controle da inflação, juros baixos e que mantenha, que apoie a indústria brasileira de mão de obra intensiva, não expondo a mercados asiáticos com custos mais baixos de mão de obra, que no Brasil é um setor que emprega pessoas dos mais variados cantos do Brasil que ganham a vida de uma forma digna. Maior do Brasil nos setores de tecnologia da informação e telecomunicação, esta empresa ganha o Prêmio Setorial Valor Mil pela 10ª vez. No ano passado, adotou como seu bordão a expressão digitalizar para aproximar. Como parte dessa estratégia, investiu 8,8 bilhões de reais em 2019, um recorde. Estamos falando da Telefônica Brasil. O principal desafio da Vivo e do nosso setor é tornar o Brasil ainda mais digital. É o que a gente vem fazendo nos últimos anos e vamos continuar fazendo de maneira mais acelerada nos seguintes: é levar infraestrutura móvel a mais cidades, 4G e em breve 5G, e é conectar mais domicílios e empresas com o nosso Vivo Fibra. Só esse ano terminaremos com 15 milhões de domicílios conectados e esperamos multiplicar esse número nos próximos anos. Ser digital
ou digitalizar para aproximar, que é o nosso propósito, também significa distribuir serviços digitais através de parcerias. Estamos abertos a várias, em educação, em saúde, em serviços financeiros, em cybersecurity, em cloud, só para mencionar algumas das áreas que a gente acredita vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia e da digitalização do nosso país. Tudo isso dentro de um modelo de atuação muito sustentável. Acreditamos na diversidade de pessoas na nossa equipe para estimular a inovação, acreditamos na proteção do meio ambiente através da reciclagem do lixo eletrônico e acreditamos no nosso trabalho social através da Fundação Telefônica Vivo, que tem levado a educação digital a vários professores, pais e alunos em todo o Brasil. Estamos muito orgulhosos em termos ganhado o número 1 do Prêmio Valor 1000 em Tecnologia e Telecomunicações. Agradeço esse prêmio em nome dos 33 mil colaboradores da nossa empresa. Apesar dos desafios da infraestrutura no Brasil e dos custos elevados do setor, uma empresa conseguiu se destacar. Sua margem líquida cresceu 50,3% em 2019. E dessa forma, ela garantiu pelo terceiro ano consecutivo o primeiro lugar na categoria Transportes e Logística do Prêmio Valor 1000. Estamos falando da NTS, Nova Transportadora do Sudeste. Eu diria que é estar preparado para o novo mercado de gás, já que o projeto de lei já foi aprovado na Câmara e a última etapa agora é a do Senado. Isso significa estarmos plenamente capacitados para o sistema, um mercado mais aberto, multiclientes, um novo modelo comercial e estar preparado para o crescimento da oferta também, que já está previsto, e, obviamente, o aumento da demanda, que seria uma consequência natural da retomada econômica logo depois da pandemia. Em termos de NTS, nós estamos concluindo a etapa de primarização das nossas operações, então teremos equipe própria fazendo as nossas operações, e estamos terminando também um centro de controle operacional. É um centro a partir do qual nós vamos operar, supervisionar toda a nossa malha rodoviária de um único local e baseado nas novas tecnologias, as mais modernas possíveis. E a previsão desse centro é iniciar suas operações em meados de 2021. Em resumo, vamos fazer a nossa parte em relação ao novo mercado de gás. A abertura de novos mercados ajudou esta empresa a se destacar na categoria de veículos e peças. Além de fornecer baterias para a indústria automobilística, a companhia fabrica acumuladores elétricos para os setores náutico, logístico, de telecomunicações, entre outros. Seu lucro líquido cresceu 14,5% em 2019. Estamos falando da Baterias Moura. O nosso principal mercado é o mercado de reposição. Nós temos a liderança no mercado de baterias no Brasil e aqui na América do Sul. Quando veio a pandemia, nós tivemos que encontrar qual seria a forma que a gente iria atender melhor esse mercado. Mas também iríamos sentir a queda de venda nas montadoras. E começamos a trabalhar soluções, forma de compensar essa queda nas montadoras. E aí conseguimos um contrato no mercado americano, onde essa complementação foi feita quase que de imediato, de forma que 3 meses depois a gente já estava com a produção completamente equalizada e com cliente a mais. Fundamentalmente, a gente tem que olhar para 2021 e 2022 e fazer o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Olhar para as pessoas, e a gente teve um resultado tremendo nas pessoas. A gente entrou nas 150 melhores empresas para trabalhar, fundamentalmente porque a gente estreitou a relação líder-liderado. Então, cada líder nosso não pode ter mais do que 6 ou 7 funcionários. Isso fez uma revolução na nossa empresa, entendeu? E temos investido muito nas fábricas, no WCM, World Class Manufacturing, e estamos muito atentos sempre aos nossos clientes. Agora, vamos conhecer a empresa do ano e a empresa da década. A companhia vencedora do Prêmio Valor 1000 em 2020 é também a ganhadora do setor no qual atua, açúcar e álcool. Equipe forte e muita disciplina financeira. Esta foi a estratégia adotada pela empresa. Em 10 anos,
esse grupo sucroalcooleiro triplicou de tamanho e multiplicou seu lucro líquido por 6. Entre 2018 e 2019, a receita líquida cresceu 10% e o lucro líquido mais do que dobrou. Foi esse desempenho que a tornou a campeã da categoria açúcar e álcool e também a empresa de valor no Prêmio 2020. Vamos dar boas-vindas à usina São Martinho. Os principais desafios para São Martinho no setor de açúcar e álcool no pós-pandemia, além de continuarmos muito próximos com os nossos colaboradores que, de uma forma fantástica, conseguiram completar uma safra em plena pandemia, será aumentarmos a nossa aposta em inovação, tecnologia e excelência operacional. Só assim conseguiremos superar o aumento nos nossos custos causados pela desvalorização do real e também superar o fato de que nossos preços foram bastante impactados pela redução do preço de petróleo. Esse será um desafio muito comum no nosso setor para a safra 21-22, a safra da pós-pandemia. Os desafios para São Martinho no setor de açúcar e álcool no pós-pandemia são vários. Dentre eles, continuarmos muito próximos dos nossos colaboradores, que de uma forma fantástica conseguiram concluir uma safra em plena pandemia. Além disso, teremos que aumentar a nossa aposta em inovação, tecnologia e excelência operacional, porque só através delas conseguiremos superar o aumento nos nossos custos em função da desvalorização do real. Fomos impactados também nos nossos preços, com a redução do preço internacional de petróleo. Esses serão os desafios do setor de açúcar e álcool para o ano de 2021. Quero aproveitar para agradecer ao Valor por esse reconhecimento incrível como a empresa de valor do ano de 2020. Para nós da São Martinho, é uma honra sem precedentes. Ficamos felizes porque aqui estamos representando o agronegócio brasileiro nesse momento tão difícil, mas um momento onde o agro cumpriu a sua responsabilidade de uma forma segura e comprometida. Muito obrigado de novo ao Valor pelo reconhecimento e eu compartilho com todos na São Martinho, do Conselho aos nossos colaboradores. Muito obrigado por esse trabalho conjunto que resultou em mais este reconhecimento. A empresa da década faz jus à distinção. O grupo obteve a maior pontuação nos indicadores receita líquida e crescimento sustentável entre todas as empresas do prêmio. Além disso, ficou entre os 10 melhores do setor onde atua, serviços médicos, nos indicadores rentabilidade do patrimônio líquido, margem da atividade, margem de lucro antes do pagamento de impostos e liquidez corrente. Ela é a campeã setorial de 2020. Maior grupo hospitalar do país, o campeão da década foi eleito 7 vezes o líder setorial do Valor 1000. A empresa protocolou há 20 dias na CVM pedido para abrir o capital, ou seja, para fazer sua oferta inicial de ações. A meta é captar algo entre 7 bilhões e meio e 10 bilhões de reais. A empresa da década é a Redditor. É uma honra e um grande orgulho que a Redditor seja eleita a melhor empresa da década pelo Prêmio Valor 1000. Esse reconhecimento é, na verdade, obra dos nossos milhares de colaboradores e médicos que atuam em nossos hospitais, clínicas oncológicas e laboratórios. São eles que merecem todos os aplausos, pois colocam em prática o princípio que norteia a empresa desde o seu início. Nós primamos pela satisfação e bem-estar do paciente, é ele que está no centro de todas as nossas decisões, pois somos uma empresa de serviço com foco nas pessoas, e isso será sempre a nossa prioridade. Ser destaque de um setor que alia relevância econômica e social para o país também traz uma enorme responsabilidade. Esse prêmio sinaliza que estamos fazendo a lição de casa com sucesso. A inovação está em nosso DNA e o nosso objetivo permanente é garantir à população os melhores hospitais. Para isso, não abrimos mão da segurança do paciente, do pioneirismo tecnológico e de preservarmos a independência médica, sobretudo. Com isso, garantimos a opção de escolha por serviços médicos de excelência a toda a população que atendemos. Essa premiação reconhece todo esse esforço e dedicação.
O prêmio tem um significado ainda mais especial, considerando que o ano de 2020 em que estamos vivendo. A pandemia nos apresentou um desafio inédito, que exigiu decisões certas e rápidas para garantir a segurança e assistência dos nossos pacientes e colaboradores. Também ratificamos o nosso compromisso com a sociedade brasileira ao apoiar decisivamente o poder público no combate ao Covid-19 e viabilizarmos os salvamentos de milhares de vidas de brasileiros. De todos os avanços alcançados pela Rede D'Or São Luís, o mais importante foi manter a mesma dedicação e respeito pela vida desde sempre, do início até aqui. Dedico esse prêmio à nossa incrível equipe. Muito obrigado ao Valor Econômico por esse reconhecimento. O Anuário Valor 1000 é o mais completo retrato da atividade empresarial brasileira. A revista está encartada no jornal para os assinantes. A versão digital você achará disponível no site do Valor. O Valor Econômico agradece a participação de todas as companhias envolvidas no Prêmio Valor 1000. Temos a convicção de que essas companhias estão ajudando a construir um país melhor. Boa noite.